Como você já deve ter visto, o tema da redação do Enem deste ano foi sobre os desafios para enfrentar a invisibilidade do trabalho de cuidado que é realizado pela mulher no Brasil. Eu me lembro de ter pensado sobre esse tema lá nos anos 2010, quando eu li num post a seguinte frase: feminista, enquanto você milita, quem que lava sua roupa? Feminismo começa dentro de casa. Eu não lembro quem falou isso, mas ninguém vai negar que sempre teve uma figura feminina, exercendo o papel de cuidadora e de educadora dentro de casa. Mas antes de continuar, eu sou a Mariana, eu falo de literatura, política e sociedade, porque eu acho que a cultura precisa ocupar as redes sociais. O que me chama a atenção nesse tema do Enem é que ele não está mais perguntando meramente quais são os desafios desse trabalho invisibilizado. Ele está indo além, está perguntando quais são os desafios do enfrentamento em si. Ou seja, está trazendo para o pensamento dos jovens, para o debate dos jovens estudantes, um problema que, se não for arrumado hoje, ele vai continuar a ser um problema das futuras gerações. E desde que vem sendo uma problemática não reconhecida, naturalizada e explorada, desde o século XVIII, com a Revolução Industrial. A minha bisavó imigrante, ela cuidou de 7 filhos. A minha avó, ela estudou até a 3ª série e criou mais 7 filhos trabalhando como costureira, como empregada doméstica e depois como feirante. A minha mãe, ela estudou até a 5ª série, ela cuidou de mim e da minha irmã e, além disso, trabalhando em casa, trabalhando como manicure, em fábrica, em feira de artesanato, enquanto meu pai trabalhava na siderúrgica. Foram 3 gerações até que eu e minha irmã pudéssemos fazer um ensino superior. Dar banho, cozinhar, dar de comer, fazer a feira, fazer as compras, limpar a casa, tudo isso é trabalho invisível que as mulheres fazem. Eu lembro que quando eu tinha 12 anos e ficava doente, com febre, minha mãe que faltava no trabalho porque o salário dela era mais baixo do que o do meu pai. Isso aconteceu nas fábricas do Japão nos anos 90, mas hoje ainda é assim. Eu sei que essa é a realidade de muitas famílias, algumas situações muito mais desafiadoras e outras até menos. Mas eu trouxe todo esse contexto pessoal para discutir a fala da Silvia Federici neste livro aqui, O Patriarcado do Salário, que é publicado pela Boitempo. Bom, nesse livro aqui a Silvia fala que, assim como o racismo e o etarismo, o machismo também é um elemento estrutural do capitalismo. O trabalho das mulheres, ele é muito mais de assistência pessoal e ele parece estar completamente alheio ao capital, como algo que é feito por amor. E é aqui que a gente precisa fazer essa reflexão de pensar: só é trabalho a ocupação que recebe salário? A gente aprendeu a distinguir que tem mulheres que trabalham fora e mulheres que são apenas donas de casa. Isso falando com muitas aspas. A Silvia diz que a gente precisa entender que o trabalho no sistema capitalista não resulta apenas no salário. Esse todo esforço da mulher, ela gera o que a gente chama de o bem mais precioso do mercado capitalista. Vocês sabem o que é? É a força de trabalho. O trabalho doméstico é muito mais do que a limpeza da casa. E aqui, citando diretamente a Silvia, é servir a mão de obra assalariada em termos físicos, emocionais e sexuais. E ainda cuidar das crianças, a futura mão de obra. Ou seja, o trabalho oculto e a família são esses pilares da produção capitalista. São os pilares que vão garantir que os homens sejam cuidados, alimentados, tenham suas roupas, suas casas limpas, para que possam se preparar fisicamente e emocionalmente para mais um dia de trabalho também explorado, e que as crianças sejam paridas e criadas até que comecem a trabalhar, ou seja, até que comecem a produzir. E como se não bastasse tudo isso, conseguir um emprego assalariado também não vai garantir a nossa libertação do trabalho doméstico. A gente sabe muito bem disso, já vem sendo discutido há muito tempo, que é a velha história da dupla jornada. E tudo isso ainda muito bem arrumadas, maquiadas para conseguir um emprego e ainda conseguir um marido, que ela pode nem estar procurando, mas todo mundo acha que sim. Os desafios de enfrentar essa invisibilidade é ainda atravessado pelos recortes de raça, de estrutura familiar, como é o caso de mulheres negras, de mães solo, que enfrentam preconceitos e menos oportunidades de trabalho. Um outro desafio grave é a prisão, que o trabalho doméstico
e a criação dos filhos coloca na mulher que fica dependente do salário do marido. Isso a gente sabe muito bem que é um ponto crucial para que mulheres permaneçam em relacionamentos abusivos, muitas vezes podendo ser vítimas de feminicídio. O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de feminicídio, segundo o relatório da ONU. E não podemos esquecer que os homens também são, obviamente, impactados por tudo isso. Um exemplo muito simples é a dificuldade que muitos homens podem ter de conseguir horários flexíveis ou uma licença para cumprir com atividades da família, como ir numa reunião da escola, por exemplo. E para finalizar, a pergunta que a gente precisa fazer é: a quem beneficia a invisibilidade do trabalho oculto da mulher? Quem é que ganha com isso? A gente precisa pensar sobre isso. A exploração ela pode estar nas fábricas e nas nossas cozinhas. Para se aprofundar, eu recomendo os demais livros da Silvia Federici. Esse é o meu primeiro vídeo aqui no canal. Se você gostou, curte, comenta e compartilha.